E agora a gente vai falar de saúde, o assunto é esquizofrenia. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o psiquiatra Miler César. Seja muito bem-vindo à nossa Muito programação. obrigado, muito obrigado. Doutor, já explica para a gente o que é a esquizofrenia? Esquizofrenia é um transtorno mental, né, que ele é heterogêneo e complexo, que afeta diretamente com sintomas que a gente fala que é positivo e negativo, que seria assim, alucinações, delírios, alteração do comportamento, do funcionamento da pessoa. Geralmente a pessoa já nasce com esquizofrenia ou pode se tornar? Assim, tem um fator que a gente fala que é a herdabilidade, que a pessoa tem sim um fator biológico, hoje a gente já entende isso. Então, por exemplo, pessoas com pai e mãe com transtorno de esquizofrenia ali, por exemplo, ele tem uma chance maior de apresentar. Só que a gente já entende hoje na psiquiatria também que o ambiente ele influencia para que esse quadro apareça. Certo. Os sintomas quais são? Como é que a gente identifica? Isso que eu falei de sintomas positivos, né? Não é positivo porque é bom, é positivo porque afeta, estimulando o nosso sistema nervoso, que seria alucinação e delírio. Delírio seria que o paciente ele começou com por exemplo, o delírio persecutório, ele começou com a ideia de que está sendo perseguido, que estão tramando contra ele, e ele começa a criar um enredo e falar muito sobre isso. E é uma ideia tão fixa que, por mais que você dê argumentos lógicos para ele, a gente não consegue remover essa ideia da mente dele. Outro sintoma que a pessoa apresenta também seria a alucinação, que é mais alteração da sensopercepção. O principal que a gente tem dentro da esquizofrenia seria o quê? A alucinação auditiva. A pessoa ela começa a ouvir alguma voz de comando que começa a dizer ou lhe dar alguma função ou ofendê-la, sendo que é uma voz que não existe. No entanto, para ela, como ela tem essa alteração na percepção, ela entende como se aquilo fosse real. Tem cura, doutor? Porque assim, eu conheço casos de pessoas que nasceram, vamos colocar aqui, de forma normal, viveram até um certo tempo da vida e de repente se tornaram esquizofrênicas e não voltaram à normalidade. Como é que funciona isso? Isso. Na verdade, quando se diagnostica ali com esquizofrenia, a gente fala que a gente foca na remissão. Tem como ter remissão e a funcionalidade, a pessoa recuperar essa funcionalidade. Só que isso entre o quê? Quanto o mais breve possível você iniciar esse tratamento ali, você dar esse suporte para esse paciente, para essa pessoa, maior essa chance de remissão. Claro que a ideia é a remissão total dos sintomas e a recuperação da funcionalidade, mas isso vai contar muito o tempo de tratamento, como está sendo feito esse tratamento, né? E é isso que a gente tem que estar tentando. O nosso foco é a remissão dos sintomas. Você falou em tratamento. Então, como é que é feito esse tratamento? É muito individualizado? Como é que funciona isso? O tratamento, ele parte ali da premissa de um diagnóstico mais rápido possível. Dali, a gente já vai instituir esse tratamento. O tratamento, ele é baseado na medicação, precisa sim da medicação a partir do momento que você dá o diagnóstico, mas é claro, a terapia, o suporte social e principalmente o suporte familiar. Ele é de suma importância. É uma equipe, então, que trabalha conjunta. A gente até fala assim, um tratamento multidisciplinar, né? Como é que, então, é esse tratamento dentro de casa? Como é que a família pode ajudar? A família pode ajudar, primeiramente, assim, ela pode ajudar, primeiramente, assim, entendendo o que está acontecendo com o paciente. Por exemplo, como eu falei, que o paciente ele começa com um quadro de delírio e ele acredita muito naquela ideia. Não adianta o familiar debater, contrapor. Não estou falando para ele concordar e agir conforme o delírio, mas, assim, a gente até fala, vamos concordar para discordar, entende? Você tem que tentar entender que aquilo que o paciente está apresentando não é dele propriamente, é de um transtorno. Então, isso já ajuda muito na nossa empatia, no nosso entendimento, na forma de conduzir. Então, a família se colocando à disposição, entender como aquilo é um sintoma, fica mais fácil para a gente poder ajudar, né, e tratar. Tem uma idade mais comum que pode aparecer, ou pode aparecer na infância, ou qualquer idade? Não, tem sim. A gente percebe que, assim, no final ali da adolescência, da segunda década de vida, para o início dessa segunda década, é onde a gente vê a maior incidência. Mulher pode apresentar um pouco mais tarde, em torno de 20 para 30 anos, e o homem no final dessa adolescência ali, é o início da idade adulta que a gente fala. Vamos falar daquele sinalzinho de alerta lá do início dos sintomas. O que a gente tem que ficar alerta e falar, não, preciso levar logo ao médico para identificar? Vamos lá. Você tem um adolescente ali dentro de casa ali que teve uma quebra do seu padrão de funcionamento. O que eu quero dizer com isso? Começou a ficar mais isolado, começou a não demonstrar mais interesse para as atividades do dia a dia, começou talvez ter um prejuízo no autocuidado, começou a não ter mais aquela preocupação com o cuidado. Olhando para ele, você fala, nossa, parece que ele está assim com um afeto mais embotado, que a gente fala. Como se eu tivesse uma pessoa assim um pouco meio sem expressão, sem mímica facial. E assim, você começa a perceber a mudança do padrão de comportamento dessa pessoa. Obviamente, isso não é patognomônico, mas já liga o red flag, né, que é a bandeira vermelha que a gente fala. Você já começa a ficar atento. Junta
isso, se essa pessoa já tiver algum fator predisponente, por exemplo, já tem um histórico familiar, talvez já tenha um fator estressor, ou um uso de substância ali, aí a gente já tem que ficar um pouco mais atento e procurar uma ajuda. Vamos falar de mitos e preconceitos, Sim, né? Porque existem isso muitas bastante. coisas que norteiam em volta da esquizofrenia. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Então, assim, existem vários mitos, né, relacionados tanto à saúde mental quanto a esse tema específico de esquizofrenia. Que a esquizofrenia é bem que, quando você fala em psiquiatria, as pessoas lembram primeiramente, talvez, desse transtorno, grande parte das pessoas. Mas um dos mitos relacionados à esquizofrenia, por exemplo, que não tem tratamento. Tem tratamento e sim, a pessoa ela pode retomar sua funcionalidade, ela pode trabalhar, pode seguir com a questão da vida dela, mas entendendo que precisa manter esse tratamento. Outro mito que a gente veio falar muito é a questão que a pessoa tem dupla personalidade. Não, e a pessoa ela tá ali, o sintoma é dentro de um quadro psicótico, não é que ela tem dupla personalidade. Outro mito, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem muita gente que fala que a pessoa é violenta. Se torna violenta mesmo? Não, e foi até importante você trazer esse assunto, porque é muito importante a gente falar isso. Se você for comparar em termos de porcentagem, comparado à população geral, esses pacientes, essas pessoas com esse diagnóstico são bem menos violentas. O que acontece é que, às vezes, ali no enredo daquele transtorno, daquele delírio ali, pode sim, talvez, ter um ato de violência. Geralmente, assim, essa agressividade pode ser com a pessoa, que a gente chama de autoagressividade, heteroagressividade, que é com outras pessoas, ou até com bens, com materiais, essas questões. Mas o que a gente entende, assim? Essa violência, ela vem ali de um enredo, né? Que a pessoa, porque tem um diagnóstico, ela já vai se apresentar violenta, entende? Enfim, na verdade, a gente até diz, essas pessoas sofrem muito mais violência do que, de fato, o que a gente acha que elas praticam. Queria que você aproveitasse esse momento, deixasse uma mensagem para quem acompanha a nossa programação. Olha, a mensagem que eu quero dizer é o seguinte, o diagnóstico ali, ele não pode ser maior do que a pessoa, entende? Assim, e quando a gente fala em diagnóstico de esquizofrenia, ele ecoa de uma forma tão grande, tanto para a pessoa quanto para a sociedade, ou para a família que está junto, que ele fica tão maior que a pessoa ela fica impedida, né, de tratar, às vezes, por tanto preconceito, por medo que ela tem de ter a sua vida e retomar a sua funcionalidade, porque as pessoas não investem mais, não querem mais sair com ela, porque aquela pessoa tem um diagnóstico de esquizofrenia. E isso a gente vê muito dano, né? Muitos danos, na verdade, ali. Porque, por exemplo, não é convidado mais para praticar uma atividade física. E hoje a gente vê que dentro do diagnóstico de esquizofrenia, essas pessoas com esse diagnóstico têm uma redução da expectativa de vida de 10 até 20 anos. Por quê? Por risco de doenças cardiovasculares. Porque elas começam a entrar em isolamento pela própria doença, que eu falo que dá aquele embotamento afetivo, o isolamento social, só que também porque a sociedade já não quer mais integrar ela ali no seu meio. E acaba até piorando, né, a situação. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Imagina. Obrigado a vocês.